Tô com uma receita hoje super interessante. Sabe aquele arroz amanhecido? Pois é, não joga fora, viu? Depois dessas receitas aí, você não vai jogar arroz fora mais. Tô avisando, aí vem comigo. 3 receitas com arroz amanhecido aí, viu? Ficou delicioso. Pro boteco, pro lanchinho, pro almoço, 3 pratos aí, maravilhoso. E o que é melhor? Simples, barato e rápido. Então, bora começar os trabalhos! Vem, família! Família, para essas receitas aí, 3 receitas de arroz amanhecido, vou fazer aqui um risole. Vou começar pelos recheios, tá? Que no caso, pro risole, vou precisar de carne moída, extrato de tomate e os outros temperos aí, conforme eu for fazendo aqui, eu mostrando pra vocês. Para o nosso bolinho de arroz, eu vou usar linguiça defumada. E para o nosso nhoque, eu vou usar beterraba, arroz amanhecido, óbvio, né? Palmito, creme de leite mesmo, e requeijão. Ok? Então aqui é para o recheio do nhoque, aqui o recheio do nosso bolinho, e aqui é o recheio do nosso risole, ok? Então, bora começar. Esse é o recheio logo do risole, porque a carne moída, né, eu acho que demora mais. O molho eu acho que é bem mais rápido. Então, peguei aqui a carne moída, coloquei tempero pronto. Pode ser alho também, com sal. Né? Coloquei tempero pronto. Cebola, tomate, primeiro do reino. Aqui simplesmente vou deixar fritar até a água secar, não vou fritar muito. Pronto, já tá aqui bem sequinho. Coloquei aqui uma colherzinha de chá de extrato de tomate, né? Molho no extrato mesmo, tá? O molho aqui não pode ficar muito aguado por causa da massa, que é muito delicada, né? Então, agora eu vou entrar aqui com azeitonas picadinhas. Nós compramos salgado, né? Esse é o nosso recheio do risole. Na mesma panelinha que eu fritei a carne, fiz o recheio do nosso risole, vou fazer o recheio dos nossos bolinhos. Peguei aqui a linguiça defumada. E vou deixar ela dar uma boa fritada. Um pouquinho de óleo de soja. Levei aqui a minha linguiça pro cantinho. Cuidado com o óleo pro seu recheio não ficar oleoso, tá? Aí coloquei aqui bastante cebola de cabeça. Um pouquinho de tomate para ele não ficar muito seco esse recheio do nosso bolinho. E vou entrar agora com um pouquinho de orégano. E cebolinha verde, salsa, misturar, deixar esse tomate dar uma murchada aqui. E está pronto o nosso recheio do bolinho. Aí vou partir pro recheio do... Esqueci. Ah, sim, o recheio do nhoque. Então, esse basicamente já está pronto. O molho do nhoque, eu peguei uma cebola pequena, com um fiozinho de óleo de soja, tô deixando ela ficar transparente aqui. De todos os recheios eu não usei sal, porque como é muito condimentos, né? E na carne moída eu coloquei tempero pronto. Pronto, deu uma amolecida aqui, vou desligar o fogo. Vou entrar aqui com palmito. Com creme de leite. E com uma colher bem generosa de requeijão cremoso.
Ligar o fogo de novo. Vou misturar aqui até dar uma fervidinha. Ah, sim, esqueci de colocar um queijo mussarela. Agora é só deixar ferver, até afinar esse molho aqui. Precisar de um copinhozinho de água, uma colherzinha de água, você coloca, tá? Aí, família, o meu molho branco aqui, nem deixei ferver, só foi o prazo do queijo derreter mesmo. Imagina o macarrão aqui agora, hein? Super dica aí. Ah, eu não coloquei água e acertei o sal, tá? Não deixei ferver não, porque vai pro forno. Então pronto. O molho branco tá aqui. Que é os 3 molhos que nós vamos usar, né? Molho branco, o molho de carne moída. No caso, o recheio de carne moída. E o recheio de calabresa. Então, vamos começar a massa aqui pra nós começar a organizar esse almoço. Filha, aqui eu tenho 600 gramas de arroz amanhecido. Eu tô dobrando a receita, mas pode partir no meio, tá? Ou aumentar. Aqui tem 600 gramas de arroz cozido, 4 ovos. Meu é caipira, mas não precisa ser caipira, não. Margarina, vou precisar de 4 colheres de margarina. Um queijo aqui, a nossa beterraba, deixa aqui por último, tá? E vou precisar de 4 colherzinhas dessas pequenininhas de sal. Então aqui simplesmente... sim, esqueci. 4 xícaras de água. Então eu vou começar aqui, vou colocar logo a água aqui no liquidificador. Se não couber tudo, né? Aí nós vai pra bater 2 vezes. Entrar com os ovos, com o queijo, sal. Vou colocar os temperos, tudo que eu falei pra vocês eu vou colocar aqui dentro do liquidificador, tá? Eu coloquei as 2 colheres de sal, as 2 de margarina. E coloquei um tempero de carne, mas isso é opcional, só se você quiser. Ou de camarão, ou de frango, um pouco de pimenta do reino. E agora vem e despejo o arroz aqui dentro. Agora eu vou bater até ficar bem moidinho. E família, eu vou colocar um tanto aqui. E vou deixar um pouquinho aqui que eu vou fazer agora meu nhoque. Vou voltar aqui pro nosso batedor aqui. E vou entrar com as minhas beterrabas cozidas. E bater novamente. Esse aqui é pro nhoque, tá? Esse aqui é pros nossos salgadinhos. Família, aí a massa do meu risole, que eu bati com a beterraba, ficou assim. Ficou lindo. Aí aqui eu vou mexer até ferver. Na verdade, é a massa do nhoque. Do bolinho e do risole, tá aqui separadinho. Primeiro eu vou trabalhar essa aqui. Já está fervendo. Vou entrar aqui agora com 2 colheres bem cheias, 2 colheres de sopa bem cheia de farinha de trigo. E aqui agora, família, é só mexendo igual como se fosse uma coxinha mesmo. Mexendo aqui até essa massa desgrudar da panela. Aí, família, ó, igual você faz salgado. Cozinhei aqui até desgrudar da panela. Agora eu vou deixar essa massa esfriar bem. E vou fazer o mesmo processo com essa massa amarelinha aqui. Deixar ferver, botar as 2 colheres de farinha de trigo. Mexer até cozinhar bem, saltar da panela. Ok? Aí eu solvei bem sovadinha a massa. Vou fazer aqui os corozinhos aqui no óleo. Eu achei bem mais fácil, viu? Que na farinha. Também bom que o nhoque também não fica aquele gosto de farinha de trigo cru, né?
É assim, a gente vai fazendo e vai achando o melhor jeito. Aí agora simplesmente eu venho aqui e corto. Tiro essas pontas. Meus nhoques, vou cortar mais pequeno um pouquinho. E vou colocando aqui na minha travessa aqui. O risole, família, é o mesmo processo. Você vai pegando a sua massinha aqui, sova ela até ficar bem lisinha aqui na arquibancada. É uma massa maravilhosa de trabalhar. Aí agora você vai vir com o rolo. Você abre ela. Abriu. Aí você vem com... Eu tô usando um copo mesmo. E faz um círculo. Aí aqui você vai entrar com o recheio, que no nosso caso aqui é que nós fez de carne moída. Vou dar mais uma abridinha aqui, que ficou muito grossa, mas pronto, também tá ótimo. Vou entrar aqui agora com o recheio. Gosto, faz pastel, põe na beiradinha, não põe muito no meio não, tá vendo? A massa tá bem, o recheio tá bem sequinho. Mas na hora que eu fritar vai esquentar, porque tem um caldinho do tomate. Tampo. Aí você vem nas pontinhas, tampando bem tapadinho. Prontinho, esse aqui não ficou muito bonitinho não, então fiz um outro aqui. Aí você pega e ovo, eu tô bem amarelinho assim porque é caipira, mas pode ser qualquer ovo aí, tá? Bate com um pouquinho de água, bem pouquinho, e um pouquinho de sal. Simplesmente passa aqui no ovo e na farinha de rosca ou farinha de pão. E reservar para fritar. Vou fazer aqui com todos. Aí, família, meus risoles estão aqui prontinhos para fritar. O óleo submerso bem quente. Não dá nem para acreditar, né? Que 600 gramas de arroz que eu praticamente pro lixo. Deu esse tanto de salgadinho. Deu o prato principal. E agora nós vamos aqui pro nosso bolinho, tira gosto. O nosso bolinho, aperitivo aí, tá aqui o recheio bem friinho, leite, as bolinhas que foi bem, sabe, amassei elas até ficar bem lisinha. Simplesmente vou fazer as minhas bolinhas aqui e rechear. Recheou, tampou, é como se fosse uma coxinha. Só que ao invés de você fazer o formato da coxinha, você faz de bolinha, tampa ela toda. Passou aqui no leite gelado. Prontinho, só fritar. Vou fazer com todas aqui. E assim ficou nossos aperitivos. Vou fritar os salgadinhos, fazer um pouquinho do nosso principal aqui e mostro pra vocês, tudo pronto. Os bolinhos ficou parecendo tipo um bolinho de queijo. Super diferente esse bolinho de arroz aí. Família, e assim ficou. Nosso nhoque. Ninguém fala que é arroz amanhecido, hein? Eu congelei um pouco, esse aqui eu estou homem pra vocês verem. Aqui é o nosso risole. Família, mas ficou gostoso, ficou bom. Isso aqui é uma maionezinha. E o meu predileto foi o bolinho de arroz aqui de boteco. Não, mas ficou delícia. Essa mesma massa pode fazer coxinha também de arroz amanhecido. Aí, ao invés de você colocar essas linguiçinhas, eu quis fazer pra molho de boteco, né? Você coloca frango desfiado. Bem sequinho, tá? Porque essa massa é muito delicada. Espero que tenha gostado. Fala no comentário aí pra mim qual que vocês gostou mais. Do risole, do nhoque ou do bolinho de boteca aí.